o tempo, né? Quanto tempo você vai falar, o que você tem que falar, né? Acredito que uma conversa ela possa ser mais efetiva para a gente conversar sobre as coisas e eu posso indicar, né? E Boa. tentar, né? Porque metodologia a gente não metodologia é um uso, né? Você tem que saber usar, porque não tem como você dominar todos os processos metodológicos, né? São muitos, variados, e cada um tem Sim. uma certa singularidade, né? Você tem que debater, conversar, tentar compreender algumas coisas e estudar, sempre ter um livro de metodologia perto. É. Bom. Acho que a gente tem falado com os alunos bastante, né? Como usar esses conhecimentos, tanto prévios, essas observações, mas tentar talvez transpor o conhecimento, né? Assim, de uma realidade para outra. Será que isso se aplica aqui também? Sim, Né? lógico. Será que isso serve para todo mundo? Sabe? Mas sempre a gente parte de um pressuposto, né? Inicial, assim. E aí, quando você testa isso, você vê, ó, funciona, não funciona, você está gerando conhecimentos novos, né? Então, Lógico. essas transposições, assim, para um lado e para o outro, é muito, muito positiva, né? Muito legal. Exige um artesanato, né? Uma artesania, uma confecção, né? Quem gosta muito disso é o Mohamed. Mohamed que é o rei de fazer as coisas, né? Quando você está na metodologia, também existe uma customização de algumas coisas, né? Você vai aprendendo. Eu lembro que quando eu estava fazendo doutorado, tinha essa coisa de usar muito vídeo, né? Vídeo é muito legal de você usar, mas vídeo dá um trabalho gigantesco, né? Por conta da questão da própria. Porque uma das coisas da metodologia é assim, né? Quanto mais informação você gera, mais análise você vai ter que fazer, né? Então, quanto mais coisa você tem, quanto mais informação gerada, mais análise, né? Então, um vídeo de 1 hora, a partir do momento que você começa a estudar ele, ter que decupar e ficar vendo o que o cara fala e como ele se comporta no vídeo e tal, né? Porque tem essa ideia também da análise dos próprios trejeitos, né? Como é a fala das pessoas. Isso dá um trabalho, cara, um trabalho gigantesco, assim, e é um trabalho mesmo físico, né? Porque não é só coisa cognitiva, mas é você pegar, por exemplo, um material e você tem que destrinchar todo ele. Então, é horas na frente do computador, digitando, olhando, voltando. E às vezes hoje você tem software para fazer essas coisas, né? Mas há muito tempo você tinha que fazer isso no videocassete, né, cara? Então é ali, play, pause, digita, pause. E o que o cara falou mesmo? Aí você tá louco, cara. Não, mas essa é uma observação muito interessante, porque a gente tem falado bastante com eles também, né? A importância de a gente tentar ser bem específico, né? Porque aí, quando você começa a querer atirar para todo lado, né? Fica muitas variáveis, né? E aí é difícil você, com um TCC, né? Com o mesmo trabalho de mestrado, o mesmo doutorado, você conseguir chegar a conclusões quando você tem muitas variáveis que estão interferindo, né? Lógico. Será que é a idade? Será que é o tipo de exercício? Será que é o clima, né? Será que é a forma de intervenção? Enfim, então a gente está sempre falando para ser mais específico possível para essa população, nessas circunstâncias, né? Então, acho que menos é mais, né? Menos é mais. Exatamente. Menos é mais. Principalmente quando você tem, né? E provavelmente os meninos, eles vão, de alguma maneira, a gente vai estar sendo afetado por aspectos da própria pandemia. A gente já tem que pensar em planos que sejam ajustáveis, né? A gente não sabe se quando a gente vai ter, por exemplo, acesso a grupos específicos de estudo. Por exemplo, a gente, né, que trabalha com escola, a gente tá pensando como é que você vai fazer pesquisa em escola. Hoje vai ser muito complicado você ter acesso, e isso demanda, por exemplo, reorganização do pensamento, reorganização da metodologia, tipo de instrumento. Talvez a gente tenha mais questionários, né, os surveys, né, maiores. Por quê? Porque você tem uma facilidade de você atingir mais pessoas, né? E estava assistindo esses dias um evento e tinham 2.000 pessoas assistindo a fala da mulher, né? Então,
Imagine, você num evento, do IF de Ipanguaçu, aqui do lado, que era um evento que ia ser regional, só para os estudantes, aí quando você vê, tinha 2.000 pessoas assistindo. Então, você tem uma demanda que talvez você consiga, por exemplo, acessar mais lugares que você não acessava antes. Vamos imaginar, você quer conhecer uma realidade da escola, né, que é o nosso campo de estudo, talvez você possa fazer uma rede que seja até internacional por conta da mediação tecnológica, que era uma situação que você não imaginava. Né? Antes a gente não imaginava que pudesse fazer isso. Hoje você já pode pensar numa característica dessa. A gente perde algumas coisas e talvez em outras a gente tenha aprendido a lidar, né? Principalmente, eu acredito que esses dias eu vi uma pessoa falando, e já é meio que uma condição, parece, o ensino remoto, essa relação mediada por tecnologia, vai ser uma constante. Mesmo que a gente volte para o presencial, algumas características vão permanecer. Isso daí é quase, eu acho que é uma inflexão. A gente vai viver com essas situações. Não vai voltar, né? Como era antes, não vai voltar. Sim, lógico. E de alguma maneira, você pensa... Estava imaginando esses dias até a questão, por exemplo, de afastamentos para nós, assim, se a gente... De alguma maneira, isso pode facilitar alguns aspectos. Você pode se afastar e você pode continuar trabalhando de alguma maneira. Isso daí se você colocar isso no fiel da balança, isso aí é uma característica interessante. Você pode estar, sei lá, como você está. Você está aí nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você está desenvolvendo atividades que são atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, enfim. Então, isso amplia uma percepção do trabalho, que é uma discussão que a gente está tendo aqui na universidade, principalmente na coordenação. A gente tem que mudar a compreensão do que é ser docente hoje, por conta desses níveis, né? Vamos imaginar, você está aqui conversando com os meninos, né? O Hassan vai ficar aqui conversando no chat, o Eduardo é o que vai fazer a mediação, o professor é o convidado. Então, você tem níveis de profundidade que talvez numa sala presencial são outras formas de participação. Então, isso é diferente, né? Não sei se é bom ou se é ruim, porque não dá para você... Né? Não dá para saber, mas... qualificar. Não, mas eu acho que é uma nova realidade, né? A questão é que foi uma troca muito abrupta, né? Que acho que pegou todo mundo muito, né? Mas o ensino à distância, já há quanto tempo a gente já não vem falando, né? Isso daí é coisa secular, né? Quando a gente mandava carta, aprendia para o Instituto Universal Brasileiro, né? Quem é mais antigo lembra do Instituto Universal. Eu fazia curso de, como é que era? Eletrônica de rádios, você fazia via carta, galera, tinha vários cursos do Instituto Universal Brasileiro. Hoje não, hoje você faz cursos via rede sincronizada, né? Sim. Mas tem muitas coisas, né? Sim. Marcelo, acho que vamos dar início, então, assim, mais formalmente, né, que a gente já está papeando aqui, um papo gostoso e acho que bastante produtivo. Então, acho que inicialmente a gente queria mais uma vez agradecer sua presença, disponibilidade, muito interessante você poder participar. Né, o Márcio, pessoal, para quem não conhece, né, o Márcio ele tem essa perspectiva de trabalhar mais nessa parte da área pedagógica, né, e das humanas, e trabalhando dentro da escola, né? E a gente tem falado muito mais numa perspectiva mais do bacharelado, né? E o Márcio ele tem muito mais experiência na perspectiva da licenciatura, né? Então, os alunos que têm esse interesse, né, ou essa proximidade, né, a gente queria poder dar a chance para todo mundo vivenciar as duas realidades, né, porque elas, sem dúvida, podem se complementar, né, e eu acho que é muito interessante, então, a gente ouvir, né, por quem tem mais experiência. Então, Márcio, muito obrigado, tá? Imagina. E você quer dar um panorama, assim, inicial dessa... Eu acho que eu posso falar algumas coisas e depois a gente vai abrindo, e se as pessoas acharem que, né, tem interesse de
de conversar sobre as coisas, fazer alguma pergunta, né? Colocar alguma coisa no chat para a gente ir papeando. Como os meninos falaram, então esse foi um convite que partiu de Hassan para a gente discutir algumas coisas que tem a ver com o que a gente acaba fazendo, né? Que é a questão das práticas de pesquisa, né? As práticas de pesquisa, elas, como o Eduardo falou, elas são distintas por conta dessas separações, né, de objetos, de compreensões do que é ciência, enfim, essas são situações que eu acredito que vocês vão, ao longo do curso, vocês vão percebendo que existem várias formas de a gente compreender o conhecimento e elas não são antagônicas, acho que, como o Eduardo falou, acho que elas são complementares, né? Porque um objeto, né, um objeto, fenômeno, coisa que a gente estuda, ele tem várias perspectivas de você observar ele, né? Então, vamos imaginar, o exercício físico ou uma atividade, ela pode ser olhada e vista de vários aspectos, né? Com o passar do tempo, você vai se especializando e vai compreendendo ele a partir dos interesses que você vai desenvolvendo. Então, o exercício físico em si, ele não é nem biológico nem sociológico, ele é um fato social total. Só que eu olho a partir daquilo que me interessa. Então, eu posso olhar ele do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Porque o fato, ele desenvolve-se nessa totalidade. Então, não existe um fato só biológico, um fato só sociológico. Existe uma capacidade, um olhar de interesse que a gente vai desenvolvendo que vai construindo esse olhar, ele é cultural. Né? E dentro da nossa área, isso daí fica muito claro por conta da própria história do conhecimento na educação física. Né? Ele é multidisciplinar. Né? Eu acredito que um dia, talvez, a gente comece a fazer pesquisa todo mundo junto, né? Compreendendo isso, que seria muito mais interessante, e talvez a gente avançasse até nas resoluções dos problemas, né? Porque os problemas, vamos imaginar, o próprio Covid, né? Eu estava pensando nisso quando estava lavando louça hoje, né? E imaginando, né? O Covid, ele tem uma série de informações, né? Pandemia, ele vai dar uma série de informações para a gente, que é um dado muito relevante, então, e como você lida com isso? Tem tanto lidar do ponto de vista quantitativo da coisa, mas também tem um dado que é qualitativo, né? Por que as pessoas se comportam tão mal? É um dado cultural, não é um dado quantitativo, é um dado qualitativo, né? No Brasil tem isso, né? A gente viu esse final de semana, não é só você falar para as pessoas para elas não saírem, existe uma coisa de comportamento, existe uma série de coisas, vocês estudam exercício físico e percebem isso. Se fosse simples, né, já todo mundo estaria fazendo exercício físico. Por quê? Porque todas as pesquisas dizem muito sobre isso, olha, a importância do exercício físico. Mas, contraditoriamente, as pessoas não fazem exercício físico. Por quê? Porque tem um outro dado que seja um dado cultural, né? Talvez o exercício ele seja... não seja uma prática culturalmente associada à nossa vida, talvez a gente tenha que sair um pouco dela para fazer, então ele não está inserido, isso é um dado que a gente tem que pensar. Quando a gente vai falar de ciência, né, o pensar em ciência, eu acredito que tem algumas práticas que são legais, que a gente vai, quando vai discutir metodologia, a gente começar a acionar elas, por exemplo, olhar analítico. Não é? Vamos pensar que quando a gente está pensando em ciência, qual que é a diferença de uma prática científica para uma outra prática que não seja tão científica? É que a prática científica ela tem essa característica analítica. Você analisa as coisas. É um pouco que a gente estava conversando com o Raça antes de começar. Né? Você tem um tempo para amadurecer, para reflexionar sobre essas coisas. Então, você pondera. Né? Você não, a ciência ela faz com que você tenha um olhar tanto analítico, mas como reflexivo sobre as coisas que você está vendo. Né? Então, vamos pensar um objeto. Quando você vai para uma escola, quando você vai fazer uma análise, uma interpretação, você precisa ter essa compreensão analítica, você vai analisar esse aspecto. Então, é um olhar que, ao mesmo tempo, é crítico, é criterioso, deixa as coisas em suspensão, você observa. Então, são práticas que a ciência está em todo lugar. Né? A ciência ela não está só na prática do laboratório, na prática, por exemplo, nas práticas que são específicas da ciência. Esse olhar analítico ele está em todo momento.
né? Quando a gente está estudando, quando vocês estão lendo alguma coisa, quando vocês estão pensando alguma coisa, a gente tem que fazendo essas práticas científicas. E elas são importantes por quê? Por conta da... Vamos imaginar a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade hiper-informática, né? Hiper-informatizada. Então, vamos pensar como é importante essa questão analítica do ponto de vista tanto da quantidade como da qualidade. Vamos pensar numa informação. Hoje, a gente tem uma demanda que é uma demanda essencial, que é compreender a informação. Então, a gente precisa desse olhar analítico, sensível, cada vez mais crítico, para compreender que tipo de informação a gente recebe. Né? Porque vamos pensar, se vocês pegarem agora, digitarem metodologia da pesquisa no YouTube, no Twitter, no Pinterest, enfim, nas bases de dados, vai ter muita informação, né? São milhares de informação. Mas então, como é que a gente vai, de alguma forma, filtrar essa informação? Então, é um exercício de qualidade. Eu tenho que ter um exercício, primeiro, responsável, ético em relação àquela informação e cuidadoso. É essencial que a gente tenha cuidado com a informação. Isso, para mim, é uma coisa que talvez a gente tenha que, no ensino remoto, fazer com que vocês, estudantes, compreendam, pesar ou analisar qual que é a melhor informação que a gente tem hoje. Né? Por que, de algum tempo para cá, a gente sofre tanto com fake news? Né? Porque a gente vai perdendo esse olhar analítico. Porque vão imaginar, se eu vejo uma informação, qualquer informação, tem várias, né, que você vai... por exemplo, o vírus é chinês, né? O vírus é chinês. Primeiro que para quem está compreendendo isso do ponto de vista científico, assim, mas será que ele é chinês? Começa primeiro, existem alguns filósofos da ciência que dizem assim, a ciência ela faz você elaborar perguntas sobre as coisas. Então, o exercício analítico, o exercício científico, faz você duvidar de algumas coisas. Então, será que é mesmo? Quem que está escrevendo que o vírus é chinês, por exemplo? Então, isso é um exercício, você já coloca em suspensão, por isso é um exercício científico, né? Vamos imaginar que você está lá fazendo uma entrevista com uma pessoa na escola, no clube, e o cara fala, você gosta de exercício físico? Eu adoro, eu amo e tal, não sei o que. Você fala, cara, será que ele está falando a verdade para mim? Por quê? Porque quando você está entrevistando alguém, ele pode dizer alguma coisa que não seja verdade. Por quê? Porque ele pode dizer o que ele quiser, né? Se você perguntar, você está feliz? O cara fala, nossa, tô muito feliz hoje. É igual quando você pergunta para o cara, tá tudo bem? O cara, tá tudo bem. Aí você conversa um pouquinho mais, 2 minutos, o cara já começa a desabafar e fala que não tá tudo bem. Então, por que ele falou que estava tudo bem? Ele poderia até dizer, não tô bem, não, cara. Mas é porque é uma convenção, então talvez a pergunta que você faça, a situação que você faça, induz de alguma maneira a ele dizer alguma coisa. Se você tem um pouco de suspeita ou de dúvida, né? Eu gosto muito das séries que são séries investigativas, assim, que você olha, os caras vão descobrindo as coisas e tal, não sei o quê. Por quê? Porque quando esse olhar, né, científico, ao colocar em suspensão, ele vai fazendo com que você perceba assim, mas será que isso é isso mesmo? Para quem está... né? Porque quem já fez pesquisa, às vezes o cara tem por exemplo, tem um caso, acho que foi 1 ano, 2 anos atrás, uma professora da USP fez uma pesquisa sobre os medalhistas pan-americanos e tal, não sei o quê, e o cara perguntou pro cara lá, para uma pessoa, né, foi fazer uma entrevista e perguntou pro cara, você ganhou medalha? Ganhei medalha e tal, não sei, o cara nem tinha ido pro Pan-Americano, e saiu no livro que o cara tinha ganho e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. O cara mentiu. Então, porque a pessoa, quando você... vocês, às vezes, quando vocês estão paquerando as pessoas lá num bar, né, quando a gente ia em baladas, essas coisas, às vezes o cara pergunta uma coisa e você diz uma meia-verdade, né? Você não diz uma verdade completa. Então, você acredita... Oi? O fone está desligado. Falando, ou omite.
Ou você, quando o cara fala, né, onde você mora? Ah, eu moro por ali, tá, né? Você não diz que você mora em tal lugar. Então, se você compreende isso de alguma maneira pode ajudar, por exemplo, quando você vai fazer algum determinado tipo de inquérito, ou algum tipo de entrevista, né? Vamos imaginar, eu sempre falo assim, né? Uma vez eu orientei um trabalho em que o cara fez um questionário e as respostas eram assim, sim, não, talvez, não, sim. Eu falei, cara, não dá para você fazer um questionário, por quê? Porque você não vai ter dado nenhum, porque só sim, não e talvez, as pessoas não respondem as suas perguntas. Elas são monossilábicas. Isso quer dizer o quê? Que quando você escolhe um determinado tipo de metodologia, um instrumento, uma técnica de coleta de informações, você tem que testar ela para ver se ela vai te dar a informação que você quer. Então, você tem que compreender também o que você quer com o teu trabalho. Então, eu quero saber um pouco mais sobre o sentido, por exemplo, do exercício físico. Se eu fizer um questionário, talvez eu não consiga chegar no sentido. Por quê? Porque as perguntas, elas são muito objetivas. Você precisa de uma conversa com a pessoa para tentar, de alguma maneira, ir apontando para ela esses dados que talvez sejam dados que ela, num primeiro momento, ela não te conhece, né? Ela não vai te dizer tudo que ela sente. Né? Pesquisa também tem um certo... Claro, dependendo do método, lógico, né? Mas vamos imaginar quando você vai fazer lá as grandes etnografias, né? Os grandes métodos de acesso às sociedades, né? Que no início do século os antropólogos viajavam para os lugares e ficavam meses, anos vivendo com as pessoas. Por que ele fazia isso? Porque ele queria compreender de forma real como era aquela vida, para não ter um falseamento. Mas isso não garante que as pessoas não mentissem, não falseassem. Mas existe como se fosse uma entrada naquele ambiente para você compreender como eles vivem daquela maneira. Né? Então, nas sociedades tradicionais, tem um texto muito legal do Clifford Geertz, que ele Briga de Galos, que é um clássico da antropologia, e é um texto bacana, porque ele vai, né, na Polinésia, e tá ele e a esposa e tal, e eles ficam lá, e eles vão ver uma briga de galos. E ele fala no texto que eles estavam com dificuldade de entrar na sociedade, das pessoas... deles linkarem e as pessoas começarem a informar sobre a sociedade. É um vínculo, né? Vamos imaginar, como uma sala de aula. Quando está terminando o semestre, você vai criando os maiores vínculos. No começo, ele tem uma certa distância. Né? E, durante essa coisa da briga de galo, a polícia chega da região para acabar com a briga de galo. E todo mundo sai correndo. E ele vê o povo sair correndo, ele também saiu, ele é mulher, louco pela aldeia, correndo, correu, fugiu da polícia, aí foi para longe e tal, daqui a pouco voltou. A hora que ele voltou, as pessoas começaram a entender que ele também fazia parte da comunidade que ele estava envolvido. E ele disse que a partir disso as pessoas começaram a informar mais ele sobre o que ele queria saber. Por quê? Porque ele começou a fazer parte dos processos sociais. Então, vamos imaginar, se você quer fazer um determinado tipo de pesquisa para compreender como é o movimento das coisas, é necessário também que a própria comunidade também reconheça você como alguém da comunidade, porque você, como eu disse, né, você não vai abrir teu coração para um estranho. Você não vai dizer coisas que são importantes da tua vida, né, isso é para todos nós aqui, né, eu não vou contar coisas da minha vida para uma pessoa que eu mal conheço, só se eu tiver certeza que nunca mais eu vou vê-la. Né, eu estou viajando, aí eu abro meu coração. Então, você fica... Mas isso é legal para você perceber, assim, como, do ponto de vista das pesquisas no ambiente qualitativo, essa coisa de pertencimento, interação, reconhecimento, isso são muito importantes. Viu, Márcio? Deixa eu só fazer um comentário, na verdade, também instigar um apontamento seu. Né, você comentou bastante desse contexto, né? Então, a gente falou, né, até agora, né, basicamente sobre os processos, maneiras mais objetivas de avaliação. E aí você deu uma ótima contextualização explicando que, assim, as objetivas, elas têm vantagens, né, trazem uma visão sobre um aspecto muito específico do processo,
mas que isso fica, né, acaba deixando passar um outro grupo de informações que ele dá um retrato da realidade que não são observados quando a gente faz uma análise, muitas vezes uma análise objetiva, né? E assim, a gente percebe que às vezes é uma questão de pertencimento, mas também às vezes é uma questão da pessoa mesmo não entender aquilo que você está dizendo, né? Então, vocês se trabalham muito nas escolas, né? Então, como é que você vai falar quais são a relação dos alunos com a aula de educação física, né? Então, que é um tema que pode, né, surgir como interesse de alguns, né? Então, poxa, por que alguns fazem, por que outros não fazem? Né? Quantos fazem, quantos não fazem? Então, às vezes, a gente só pega uma parte desse processo e não dá, né, a gente não consegue trazer uma solução compatível com a realidade daquele ambiente, né? Então, sei lá, os alunos não fazem porque as propostas, de repente, elas são desconexas com a realidade das brincadeiras que eles gostam, né? Ou, né, com a cultura, né, do ambiente. Então, eu queria, assim, pensar, até para, de repente, casar com a forma que a gente estava falando, como é que vocês pensam a estrutura da investigação? Então, você trouxe toda a abordagem, né? Tem a abordagem mais do ponto de vista subjetivo e das relações. Mas, e aí, quando você está, por exemplo, diante de um problema como esse, eu quero entender por que os alunos não fazem aula de educação física, né? Ou por que aqueles que não fazem, e por que eles fazem. Como é que vocês pensam, né? Então, só para tentar trazer um exemplo que talvez alguns aqui possam ter interesse, né? Ótimo, isso que você falou, né? Só antes de entrar no assunto, eu queria fazer uma analogia. Vamos pensar, por exemplo, que a ciência é como se fosse uma máquina de fotografar, né? Quem gosta de fotografia, quem, né, já fotografou, vai ficar mais próximo. A gente fotografa muito, né? Todo mundo fala que a gente fotografa muito, mas não vê nada, né? Porque por conta da própria hegemonia do processo, né? De você ficar fazendo muito a mesma coisa. E na fotografia tem uma característica que é, por exemplo, o zoom, né? O zoom, você aproxima ou distancia, foca e desfoca, que é um pouco isso que o Hassan falou, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você não consegue ter um retrato do todo, você tem que focar alguns elementos, você tem que saber o que você quer olhar nesse ambiente, né? Não dá para você ver tudo e responder tudo. Por quê? Porque, primeiro, que sozinho é mais difícil. Se você tivesse... Vamos imaginar que todos nós aqui que estamos nessa sala fôssemos um grupo de pesquisa. Aí talvez a gente pudesse fazer um retrato mais complexo. Por quê? Porque cada um poderia olhar para determinada situação e o retrato, e depois a gente ia fazendo como se fosse um grande mosaico. Hassan olhou isso, Eduardo olhou isso, Kennedy olhou isso, Matheus olhou isso, a gente vai montando esse quebra-cabeça. Acho que isso também é uma possibilidade de você fazer essa junção. Isso que Hassan falou, né? Quando você vai para a escola, então, qual que é o teu problema, por exemplo? O que você quer, de alguma forma, tentar interpretar ou compreender? Os alunos não participam ou não querem participar das aulas de educação física. Então, como eu me aproximo deles para saber isso? Quais são as técnicas que podem me ajudar a compreender esse fato? Né? Será que aí são vários, como você disse, são vários caminhos, né? Eu posso conversar com os alunos? Eu posso, por quê? Porque eles podem me dizer, do ponto de vista deles, o que eles não concordam com as práticas da educação física. Por exemplo, do ponto de vista da organização dos conteúdos, da organização dos tempos escolares, da questão, por exemplo, do planejamento pedagógico, em que eles não participam, eles só são, por exemplo, resultado do processo, eles não são participantes do processo, então eles não são escutados. Não são escutados, não são, por exemplo,
não são acionados do ponto de vista das práticas, então eu posso olhar os sujeitos, né? Eu posso olhar para as crianças. Eles podem me dizer, mas e aí? Eles falam, ligaram aqui em casa, eu acho que minha namorada está fazendo um bolo. É muito bom nessas quarentenas por causa dos bolos e das coisas, né? E você vai pensando assim, eu posso olhar para os alunos? Posso, porque eles vão me dar algumas coisas, mas eles podem também falar do ponto de vista deles e não do ponto de vista dos alunos, do professor. Então, eu posso olhar para o professor, né? Por que os alunos não participam? Será que tem uma coisa didática? Será que é o professor que é responsável? Então, eu foco para o professor. Agora, como eu faço isso? Né? Se eu for conversar com os alunos, talvez eu possa fazer grupo focal, eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer um questionário, por exemplo, os questionários eles são bons para você se aproximar das coisas, né? A observação também é um elemento essencial. Vamos imaginar que eu queira saber essas coisas de como é uma aula, né? Por que eles se afastam? Então eu vou na escola, né? Agora não dá mais, mas vamos imaginar que eu posso até fazer uma observação virtual dentro desses contextos remotos. Mas como acontece a aula? Como se dá esse processo? Há um processo de empatia, né? Como se dá essa questão das relações sociais e humanas nessa construção do conhecimento? O professor chega, diz bom dia, numa observação, isso eu posso relatar, por quê? Por isso que isso vai me dando algumas questões, diferente, por exemplo, do ponto de vista quantitativo, que você precisa dos dados, das informações para quantificá-las. Na qualitativa, as informações elas vão te dar qualidade para interpretar o teu problema. Então, os alunos não estão praticando. Então, eu chego e percebo que, na chegada, não há, por exemplo, uma conexão entre professores e alunos. O professor chega, deixa as bolas, vamos fazer uma situação que vamos imaginar uma situação. O professor chega, deixa as bolas e fala, ó, meninos para cá, meninas para lá. Então, isso é um dado. Claro que é um dado. Por quê? Porque quando você vai perceber, e daí todos os meninos aqui que estão aqui, as relações em que você tem mais sincronia, mais participação, são aquelas em que você está mais engajado, todos estão engajados. Então, o professor está engajado, o aluno está engajado, o engajamento é uma relação afetiva. Né? Isso daí a gente tem um especialista aqui no canto, ali em cima, perto do gravando, que ele estuda isso. Há uma relação de afetividade, né? Existe uma vontade. Então, conhecimento, aprendizagem também é vontade. Se a gente vai estabelecer a questão das aprendizagens, quando você aprende, tem relação com vontade e desejo. Se, vamos supor aqui, né? A gente já tem até uma tese, né? Uma hipótese. Há uma desmobilização, uma desmotivação. Se há um processo desmotivante, qual é o desejo, a vontade de estudar? Nenhuma. Por quê? Porque você não tem vínculo. Não cria... Então, ao observar, você fala, caraca, tá? Pode ser um dado. Pode ser uma coisa para investigar. Eu vou na literatura para ver como é que essa coisa, em outros estudos, será que isso acontece mesmo? Será que essa coisa... Aí quando você vai estudar, por exemplo, planejamento, essa coisa da própria organização didática, muitas pessoas dizem, olha, quanto mais o aluno participa, mais ele se motiva a estudar. Não, você já tem aí um dado essencial, que é de compreender que as pessoas se motivam a participar das coisas quando elas estão engajadas, quando elas estão envolvidas, quando elas se sentem responsáveis pelos processos. Então, não dá para eu cobrar do aluno que ele não se motiva ou não se mobiliza para a aula, se efetivamente ele estando ou não estando, a aula vai acontecer do mesmo jeito, né? Então, isso daí pode ser uma coisa. Vamos imaginar, isso daí dá para a gente levar para todos os aspectos. Vamos imaginar se eu estou numa aula de ginástica, ou estou num grupo de musculação, ou estou num crossfit. Às vezes nem é tanto o exercício, é muito mais as relações que são estabelecidas que fazem você estar ali nessa rede de pertencimento. Então, dependendo do método que você estabelece, por exemplo, a observação, ela pode te dar esse dado. Mas um questionário, se você pergunta para os alunos como é a dinâmica didática dos inícios das aulas, o final da aula, o conhecimento que você adquiriu, ali ele já vai te dando elementos que você pode compreender, então, esse aspecto do teu trabalho. Claro,
Aí, uma vez, um aluno meu deu uma resposta que pode ser, que é legal nesse aspecto, né? Você tem que compreender o que você quer saber. Isso é o que mobiliza. Então, vamos imaginar, se você quer saber isso, qual é o tipo de instrumento que vai responder essa tua questão, que é sempre as relações com o objetivo, com o problema, né? Não dá para, vamos imaginar, não dá para querer ir para a Lua de bicicleta, né, cara? Não rola, não funciona. Você pode até querer, se você for, né? Quem é mais velho quer assistir o ET. O Spielberg conseguiu fazer a gente ir para a Lua de bicicleta, mas a gente não consegue, né? Na nossa atual conjuntura é muito difícil. Só se você usar o TikTok, daí você consegue. Muito legal, Marco, esse teu exemplo. E aí eu vou puxar uma pergunta aqui que tem a ver com o método. O Matheus, ele perguntou aqui, né, a questão da entrevista, né? Então, dos métodos é desenvolver entrevista. Então, seja entrevistando o professor, seja entrevistando o aluno, né, entrevistando os servidores do ambiente para ter uma outra visão, né? Então, quer dizer, você pode criar e delinear uma entrevista para qualquer um desses públicos, né? E aí o Matheus pergunta aqui que ele queria ter algumas orientações, né, na hora de desenhar uma entrevista, né? O que a gente sabe que não é uma coisa muito simples, né? Não, é difícil. Mas aí, assim, até isso seria legal você colocar, né? Então, né, pelo menos da nossa experiência, assim, muitos alunos chegam para nós assim, professor, eu quero fazer uma pesquisa na academia e eu, assim, vou fazer um questionário aqui para perguntar tal coisa, eu queria resolver isso. Dá certo? Aí eu faço outra pergunta para você, né? Como é que você interage com esse tipo de questionamento, né? O aluno chegou e perguntou isso e aí. Quando chega alguém e pergunta para você, você tem um minutinho para responder um questionário? Você fala, ai, tô tão ocupado hoje. Você atende bem o pessoal do IBGE quando chega na tua casa e quando chega lá, por exemplo, a amostra, né? Você chega lá e você não é mais você é a amostra, né? Que é o padrão de 10. Antes eu fui já na minha juventude. Eu sou jovem, né? Mas quando era mais jovem, eu trabalhei como pesquisador do censo, né? Fui até mordido por um cachorro numa casa. e é uma coisa assim, porque você tem essa coisa a entrevista, né? Claro, você fazer o censo, ele é um baita de um questionário, né? Então tem coisas que ele tem que é um mais simples e depois, num determinado momento, você tem que é um padrão que eles fazem como se fosse uma amostragem, né, do domicílio. Então, são quase, eu acredito, na época, que é quase umas 10 páginas, porque pergunta muita coisa, né? Se tem televisão, tal, se tem o que você faz, né? Porque daí é ali que vai sair a média e vai fazendo essas coisas. A entrevista é um exercício, né? Você tem que treinar, pensar como é que as coisas vão acontecer. Às vezes, dependendo da pessoa que você vai entrevistar, ela é uma pessoa que ou ela não fala aquilo que você quer ouvir, tem muito isso também, né? Você pergunta uma coisa, ela responde outra, e você tem que ficar toda hora voltando para isso, né? Então tem uma série de pessoas que são assim, tem pessoas que são monossilábicas, então você fala, você gosta da coisa? Gosta. Então, é um exercício de você saber, né? Isso que o Matheus falou. Ele pode sair? Pode. Às vezes, você, dependendo da pessoa que você vai entrevistar, talvez ela dê muito pouca coisa para você. Aí, cabe você o quê? Né? Ter uma boa capacidade de conversa. Então, você tem que ser para ter um livro, deixa eu ver se tem aqui um livro que eu vou indicar para vocês, é um livro muito bom. Eu estou lendo já há um tempinho, que é esse aqui, ó. O Palhaço e o Psicanalista. Eles falam muito sobre essa questão da escuta. É um livro que eu comprei antes de começar. Como escutar os outros pode transformar vidas, né? Porque quando você vai fazer uma entrevista, você tem que ser um bom escutador, né? Isso é uma característica, porque você vai, primeiro, você vai jogar uma coisa e ele vai te dizer outras coisas. Então, você tem que saber escutar, que é um exercício legal para você perceber
que algumas pessoas dizem, por exemplo, do que a gente vive hoje. A gente não conversa, a gente conversa pouco. Por quê? Porque o exercício de conversar eu estou falando, você está me escutando, daqui a pouco vocês estão falando, eu estou escutando. Então, esse exercício é um exercício que, quando a gente estava vivendo antes da pandemia, isso é um exercício que, se a gente for lembrar como eram as nossas relações sociais, era muito de falar e pouco escutar. Então, eu falava uma coisa, o outro respondia outra coisa. Várias vezes você vai conversar com as pessoas, você fala, ela responde outra coisa. Por quê? Porque ela não está te escutando. Então, isso é um exercício legal. Para você fazer uma entrevista, tem que ser um bom escutador. Então, tem que ser uma pessoa que gosta de escutar os outros falar. Por quê? Porque ao escutar os outros falar e você compreender aquilo e captar aquilo e voltar com uma questão daquilo que você está ouvindo, você vai começar a compreender o que ele está falando. Daí, talvez, ao mesmo tempo que ele saia, mas você, ao escutar ele bem, você consegue trazer ele de novo para a conversa. Isso é um exercício. Tem um livro de uma pessoa que era jornalista, Stella Guedes Caputo. Ela tem até, não sei se a nossa biblioteca está fechada, né? Mas depois vocês podem, eu posso mandar a referência para vocês, que é sobre entrevistas. Ela é jornalista e ela trabalhava com a questão da entrevista. E no livro ela fala um pouco sobre isso, mas é uma técnica que exige também você fazer um bom roteiro do que você quer saber, né? Talvez você tenha algumas pessoas que ficam muito presas a uma estrutura, a pessoa tem que ficar indo. Vamos imaginar, você está conversando com uma pessoa, você faz uma pergunta, ela responde outra, você tem que começar a restabelecer a conversa. Por quê? Porque senão ela vai responder todas as coisas que você não... tudo aquilo que você quer ouvir, ela não vai dizer. Então, como você chega nisso? Então, esse é um exercício também. Não dá para você vir com uma forma, né? Talvez seja isso que Mohamed falou, né? Quando você vai, por exemplo, numa academia e estabelece determinada situação, ou uma escola... muito eu tenho que saber determinada coisa. Vejam como é estranho, né? Vamos pensar numa situação na sua casa. Quando chega alguém estranho na sua casa, que você não conhece, e a pessoa entra na sua casa e vai entrando, e daqui a pouco está mexendo nas tuas coisas, está mexendo na geladeira, está trocando canal, está fuçando. Como é isso para você? Então, é a mesma situação se você for pensar uma entrevista ou uma conversa. Você primeiro tem que estabelecer um vínculo. Não dá para chegar assim, olha aqui, pessoal, meu nome é Márcio Romeu, eu quero saber de você isso. Pode me dizer agora? Pô, você nem... Como é que você não diz nenhum oi, nem sabe o que é? Então, você tem que ter essa aproximação. Acho que isso é essencial para você não se frustrar. E aí, num dado momento, você fala, olha, eu vou gravar uma conversa com você. É possível de fazer isso? Porque tem outro aspecto. Vamos imaginar, eu posso... isso acontece muito também, né? Eu pego, combino com você, vamos fazer uma conversa. Tá, então tá bom. Você já conversou previamente, só que agora você quer gravar aquilo porque vamos imaginar, você não tinha gravado. A hora que você liga a câmera, a pessoa simplesmente trava e não fala nada. Por quê? Porque existe também, e isso acontece, de você ligar a câmera, a pessoa ficar intimidada com aquilo. Também tem isso, o equipamento intimida muito as coisas. Vamos pensar, eu gosto de fotografar. Então, dependendo do lugar que você entra, né, você não pega a máquina e sai... Clac, 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 clac. Você tem que sentir o ambiente e perceber se a máquina não vai constranger muitas pessoas. Por quê? Porque eu posso tirar a câmera e as pessoas simplesmente murcharem e não querem mais ser fotografadas. Existe isso também. Então, é uma relação muito, eu acredito que muito sensível, né? O pesquisador também, ele tem que ter uma qualidade dessa sensibilidade, né? Não é uma coisa... o pesquisador, ele não precisa ser um ser dotado de sensibilidade, né? Insensível. Não, a gente também tem que ter esses processos de sensibilidade. Por quê? Porque são relações que são estabelecidas pelas humanidades. Então, isso é importante também. Não sei se respondi, Matheus, mas eu acredito que testar, fazer essas coisas também, você pode testar essas coisas com outras pessoas também, né? Pode fazer isso entre amigos, vou estabelecer isso até para ver se isso pode funcionar ou não.
Só fazendo uma complementação, Márcio, eu acho assim, eu não tenho expertise, né, em entrevista e nem nos métodos qualitativos. Você fazia grupo focal, pô. Então, aí eu resolvi entrar nessa, né? E assim, eu acho que, como todo método, né, ele exige muito do pesquisador um conhecimento puro da coisa, né? Você não pode chegar ali e resolver, né? E isso reforça, o que você falou, reforça muito uma coisa que eu comentei logo no começo da nossa disciplina, que é a preparação para desenvolver a sua pesquisa. Quer dizer, todo mundo aqui está no começo ainda da graduação, né? Aquela coisa ainda, meu TCC é lá na frente, né? Vou me preocupar, eu vou abrir o livro quando chegar no TCC 1, né? Quer dizer, então, assim, isso aí, o teu comentário reforça aquilo que a gente já falou nas outras aulas, da necessidade de você, a partir da disciplina, buscar um direcionamento. Bom, eu já sei, por exemplo, que eu quero fazer a pesquisa na escola. Bom, eu vou usar métodos qualitativos ou quantitativos? Bom, é qualitativo? Quais são os métodos? Entrevista. Bom, quais são os tipos de entrevista? Bom, tem a entrevista semi-estruturada, estruturada. Quer dizer, beleza, coletei aquele bocado de informação. Faço o que com isso? Como é que eu trato esse dado? Né? Eu vou... quanto tempo eu levo para traduzir, por exemplo, transcrever uma entrevista, né? Interpretar aquela entrevista de uma pessoa, vou botar lá no meu projeto 50. Aí, quanto tempo você vai levar para fazer isso? Aí o cara tá igual aquela propaganda da escola, só aparece a caveirinha na praia, né? Eu falo isso porque eu caí nessa, né, como uma coisa assim secundária, de incluir num projeto uma medida qualitativa, achando que eu iria incluir e rapidamente eu ia captar a informação que eu precisava e ia gerar algum resultado a partir daquilo. E aí, como era um dado secundário, né, eu simplesmente me perdi completamente no processo de desenvolver aquela informação. Porque eu percebi que ia dar um trabalho danado e que isso não poderia ser feito assim, meio, de lado aqui eu resolvo na hora que eu tiver um tempo. Não, exigiria um aprofundamento, um envolvimento com aquelas informações, né? Com a escuta, eu consegui captar muita coisa, mas para eu materializar isso em um TCC, por exemplo, uma pesquisa, eu precisaria transformar, usar o método adequadamente. Eu não posso contar com o meu ouvido pura e simplesmente, a minha interpretação e tirar alguma conclusão daquilo, né? Então, eu acredito que esse processo, né, de preparação, né, a gente vê um cara lá no laboratório capipeta, a gente pensa, nossa, aquele cara ali teve que se esforçar um monte para fazer aquilo ali. Mas fazer uma entrevista também demanda tanto ou mais trabalho do que uma pesquisa, seja com questionário, enfim, né? Então, eu acho que isso é importante destacar até para todo mundo que está pensando em fazer isso, tentar se antecipar, né, o máximo possível e se preparar, né? E uma coisa que a gente falou no começo, que eu acredito que seja, assim, o legal do processo, né, quando você começa a perceber a questão dos aspectos acadêmicos, científicos, é que essa caixa de ferramentas, essas capacidades, elas são utilizadas para todas as disciplinas. Então, vamos imaginar, eu posso utilizar questões que envolvem métodos de pesquisa em várias outras disciplinas. Então, não é uma coisa que eu vou usar para o meu TCC. Você ser uma pessoa analítica, você ser uma pessoa que tem planeja determinadas situações, testa e vai lá e vê o resultado, isso a gente faz para vários aspectos da nossa vida, né? Quanto mais qualidade nesse processo, então eu posso evitar alguns equívocos, como você disse, né? Se eu imagino, vou imaginar, eu sempre falo, né, que pesquisa tem muito a ver com essa questão, por exemplo, de uma mala, né? Quando você vai fazer um projeto, é como se fosse fazer uma mala para viajar, dependendo do tempo, aonde você vai, o período, o que você leva, o que é necessário, o que não é necessário.
Então, são capacidades que, se você desenvolve logo no processo, no início do processo de formação, você vai chegar para desenvolver o TCC sem muito problema. Por quê? Porque você já tem um olhar analítico sobre as coisas, você já foi desenvolvendo isso ao longo de todo o teu processo de formação. Então, análise, crítica, reanálise, olhado, né, pensar isso com a literatura, são práticas que a gente vai fazer isso ad eterno na profissão, né? Não existe na nossa profissão ou qualquer outra profissão, essas características, elas são essenciais, né? Voltemos ao Covid, os países que tiveram melhor resultado nesse primeiro momento foram aqueles que melhor trataram as informações que chegavam para eles, né? Quem tem o melhor tratamento de informação responde melhor. Isso é claro. Então, se você consegue ter esse processamento dessa informação, por óbvio que você vai ter uma atividade, uma ação muito mais qualificada do que uma pessoa que não trata a informação, por óbvio. Isso para mim é claro, né? Vou imaginar quem gosta de futebol, né? Você vê assim não sei se eu escutei esses dias no TikTok, eu gosto de ver o TikTok, que ele me relaxa, tá? Então eu fico lá vendo as coisas do TikTok, as presepadas. E vi o áudio do cara que jogou contra o Flamengo, que é um lateral, acho que era do Boa Vista. Se não me falha a memória, vocês podem me corrigir. E o cara falando assim, cara, os caras estão em outro nível. Por quê? Porque eles têm uma capacidade analítica das informações que o jogo produz que os outros não têm, os outros não conseguem compreender. Então, eles estão jogando numa faixa, os outros estão jogando na outra. Então, tanto que o cara fala, nossa, eles falaram para o cara pular para casa 3, para casa 4. Então, o jogo, para eles, tem outro nível de informação. Não sei se vocês já assistiram o jogo da imitação. O jogo de imitação é um bom exercício para você pensar. Outro patamar, estão falando, né? Se você vai ver, quem já assistiu, tem um filme muito interessante, que é Jogo de Imitação, que é a questão da informação, né? No primeiro momento, na Segunda Guerra, né, os países aliados, eles conseguiram ter êxito contra o Hitler. Por quê? Porque eles conseguiram decifrar a informação, que era uma informação codificada que só os alemães conseguiam repassar para o fronte, e que os aliados não conseguiam entender. A partir do momento que eles conseguiram compreender aquela informação, o que eles tiveram? Eles sabiam como agir. Então, uma das questões que a gente tem que começar a compreender na nossa formação é assim, qualificar essa qualidade da informação que eu tenho. Isso é essencial. Eu não preciso de muita informação, eu preciso de boa informação. Legal. Isso é essencial. Então, como você disse que quando eu estou no primeiro ano de formação, então, quais são as informações importantes que eu tenho que ter e aonde eu vou acessá-las? Isso aí é essencial. Eu vou passar aqui, abrir o espaço para o... Microfone? O microfone aqui, deixa eu me perdi aqui. É o Danilo, queria falar? Pode falar, Danilo. Fala, professores, boa tarde. Falando do contexto atual aí, as aulas remotas, as aulas virtuais, eu me interessei muito pelo tema, estou fazendo as atividades que estão sendo propostas pelos professores, me baseando nesse tema das aulas virtuais do ensino remoto, né? Já é uma realidade no ensino superior, mas trazendo para as escolas, trazendo para o contexto escolar, né? Nós estamos tratando de crianças. Vamos ser mais específicos, alunos do Fundamental 1, né? E eles estão tendo essas aulas virtuais em casa. Algumas escolas estão propondo esse método para os alunos. E aí, sendo mais específico, trazendo para a educação física, já temos vários problemas na educação física, nas aulas de educação física presencial, né? Como vocês falaram aí, aqueles alunos que fazem, outros não fazem, enfim. A questão, assim, que eu gostaria que o professor Márcio comentasse é como avaliar os efeitos das aulas de educação física nesse período de pandemia, né? Como é que estão acontecendo? Será que seria interessante avaliar os alunos, observar, entrar numa aula, ter a oportunidade
será que seria interessante perguntar aos pais, ou até mesmo os próprios alunos, como qualificar essa informação, né, para um projeto de TCC, por exemplo? Enfim, essa é meu questionamento aí, e obrigado pela palavra. Olá, Danilo, obrigado pela questão. Uma das coisas que quando a gente está pensando num projeto, desenvolvendo uma atividade, né, de pesquisa, que é interessante é esse olhar que a gente tem que ter para o contexto que a gente está vivendo. Então, você pensar, por exemplo, as questões que envolvem o ensino remoto são essenciais. Por quê? Porque é isso que a gente estava conversando no início, Eduardo também falou sobre isso. Como que isso vai acontecer? Porque foi muito abrupto, né? Eu faço parte de um laboratório que estuda a questão da inclusão de mídia e tecnologia na escola. E sempre foi uma coisa assim, é necessário, por que é necessário? Por conta de vista do contexto, das sociedades, né? A tecnologia, ela está, de alguma maneira, imbricada em toda a sociedade, e ela ultrapassa a escola, mas não sempre era um exercício de convencimento para as pessoas perceberem a necessidade de discutir tecnologia na escola. Hoje você teve uma inclusão a fórceps, né? A gente teve, principalmente a gente, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da própria universidade, a gente teve 15 dias, 20 dias para começar a perceber que ia acontecer um calendário remoto, né? Um semestre remoto. Isso, de alguma maneira, implica numa série de coisas, como você disse. Eu não sei se a gente pode avaliar se é bom ou se é ruim, porque eu não sei se isso é o exercício que a gente vai fazer. A gente tem que avaliar como é esse processo. Se ele é bom ou se é ruim, a gente vai, no próprio processo de investigação, você vai compreendendo que existem coisas que podem ser ambivalentes, né? Como você mesmo disse. Num dado momento, uma situação ela pode conter aspectos positivos e aspectos negativos. Por quê? Porque, de alguma maneira, as coisas elas não são nem boas nem ruins, elas são boas e ruins. Então, o ensino remoto, se você for pensar, e saiu uma matéria hoje falando sobre como está acontecendo o ensino remoto no Brasil, acho que foi no G1, minha namorada falou sobre isso, e diz que a situação ela tem uma série de outras problemáticas que a gente tem que pensar. Primeiro, isso que você apontou, né? Vamos imaginar como aconteceu conosco, só que nós temos uma outra condição, né? Nós temos, por exemplo, uma estrutura um pouco melhor, né? Os professores talvez tenham uma qualificação um pouco melhor no processo, né? As turmas são menores que a gente tem, vocês são adultos, então tem uma série diferentes, né? Uma série de diferenças. Muitas pessoas, quando se viram, por exemplo, no remoto, com crianças e jovens, numa replicação do que acontecia no presencial, que isso é uma outra coisa que você pode discutir no teu projeto, né? Será que, quando a gente desenvolve uma prática remota, ela é igual a uma prática presencial? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por quê? De alguma maneira, alguns professores imaginaram que o ensino remoto seria pegar aquilo que estava acontecendo no presencial e colocar na frente do computador. Então, tem casos, assim, que vocês devem ter visto, né, no primeiro momento, de um estresse generalizado, estresse entre pais, estresse entre alunos cansados. Por quê? Porque você ficava horas e horas na frente do computador, né? Existia uma mediação que não é qualificada, e também tem uma coisa também para a gente pensar, assim, como que é a nossa relação pais, crianças e conhecimento, porque isso, de alguma maneira, com a ausência da escola, isso recaiu sobre os pais, e aí tem uma série de coisas, por exemplo, pais que não sabem vão ensinar filhos que precisam de alguém que ensine, então tem uma questão também para pensar nisso. Nós temos questões tecnológicas que também são importantes, baixo acesso à internet na sociedade como um todo, divisão de equipamentos, por exemplo, eu tenho um computador que é só meu, talvez aqui na turma tenham pessoas que dividam equipamentos, então isso é uma outra questão. Tem famílias que dividem um celular, que são 5, 6 filhos com um celular. Então, isso são todas questões para você pensar. Claro que
isso que Danilo falou, eu acho muito instigante você analisar e pensar isso. Eu sempre imagino que a gente não faz juízo, né? É bom, é ruim. A gente quer entender e compreender o que está acontecendo. Então, quais são, por exemplo, as vantagens, quais são as desvantagens, o que avança, o que vai precisar, de alguma forma, acessar. Tem, por exemplo, problemas na educação física dos pacotes fechados. Então, muitas redes, elas assumiram pacotes fechados de aprendizagem de grupos. Então, isso é uma coisa complicada, né? Vocês vão imaginar que a gente tem um grupo que vai falar para o Brasil todo o que é esporte, o que é esporte para crianças. Então, existem fatores econômicos também que influenciam, mas a demanda de você tentar compreender isso é muito legal, acho que é muito valoroso. E aí, como você vai fazer isso? Entrar dentro de uma turma, conversar com os alunos, conversar com as pessoas, né? Claro que você daí tem que fazer isso que Hassan falou, né? Tem que ver o que é possível fazer. Você tem acesso, por exemplo, a uma turma, você tem acesso aos pais, você tem acesso a esse elemento, então isso é legal de você compreender. Agora, é super interessante você tentar compreender como que é a educação física em tempos de pandemia, trabalhando com crianças, por exemplo, como elas estão agindo, como elas estão fazendo, o que está acontecendo. E daí, como você disse, né? Às vezes, essas situações, e no começo do nosso isolamento, isso foi bem perceptível, talvez essas situações, elas despertem outros sentimentos que a gente nem sabia que tinha sobre as coisas. Então, isso talvez seja uma coisa para investigar, porque as crianças têm vontade de voltar para a escola. Né? Agora, pense como é interessante isso, se quando você está na escola, às vezes você não quer estar na escola. Então, isso é uma coisa muito legal. Nós mesmos, né, quando eu estava esses dias pensando sobre isso, né, imagine uma cena há 5 meses atrás, né, a gente já está 4 em casa, 5 meses atrás, quando você se reunia numa mesa de bar, todo mundo estava olhando para o celular. 90% das pessoas estavam olhando para o celular. Né? Será que quando a gente voltar, depois de ficar tanto tempo sem contato físico, contato humano, quando a gente chegar num bar, a gente vai ficar olhando para o celular de novo? Essa é uma situação para a gente pensar também, que é um elemento. Às vezes, na sala de aula, né, quando você está na sala de aula, muitos de nós, professores e alunos, nós damos esses, né, saímos, vamos para outros ambientes, né, da nossa mente. Como a gente lida com isso? Então, são questões que, quando você envereda para tentar entender esse processo, eu acredito que ele seja super instigante para você pensar, por conta dessas várias questões que eu coloquei, desde a questão da estrutura da internet, por exemplo, até questões sociais, questões afetivas, emotivas, né? Não sei se vocês viram, só para finalizar, que eu acho uma tolice, né? Mas é o que eu penso, né? Não estou falando disso do ponto de vista da investigação. As festas juninas, que colocaram as crianças vestidas na frente do computador, e daí eu vi um meme de um menino em Recife, muito legal, então, assim, em cima estava escrito assim: eu queria ter a cara da animação do meu irmão na festa junina da escola. Aí ele estava sentado na frente do computador, vestido de caipira, com uma cara de derrota, assim, sabe? Pensando assim, o que eu estou fazendo aqui na frente do computador? Então, é para a gente pensar assim, será que é necessário tudo isso? É uma coisa para a gente pensar. Né? Então, esse exercício é um exercício reflexivo. Muito legal. Diga, Dudu. Não, eu acho que essa questão que o Danilo levantou, né, a gente falou algumas vezes em aulas anteriores, né, esse olhar, assim, curioso, sabe, esse olhar investigativo Total. Que a gente precisa ter no dia a dia, né, então a gente está vivendo novas realidades, né, e essa é uma realidade extremamente nova e extremamente influenciadora no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Então, olha a importância de a gente entender essa realidade, né? Então, e aí esse olhar assim curioso, ele, né, assim, se aplica para essa circunstância que a gente está vivendo, que é um problema muito severo.
mas assim, quando a gente transpõe para outras realidades, né? Por exemplo, a realidade dentro da academia, né? Ou realidade dentro da escola, né? Mas é sempre esse olhar muito, né, de curiosidade, assim, que eu acho que é o primeiro. Será que isso realmente está certo, né? Será que isso, né, assim, pode ser feito diferente? Será que isso se aplica de forma diferente? Então, essas perguntas, né, que são inerentes ali ao processo investigativo, elas são as perguntas que vão acabar gerando novos conhecimentos, né? Lógico. E aí eu acho que essa abordagem qualitativa que o Márcio está trazendo, pessoal, acho que é muito interessante, porque ela vai numa essência, assim, no sentido de qualidade, né? Que é muito diferente da questão da quantidade, que é o que a gente talvez acabou falando mais, né? Então a gente vai lá, vai medir quantos pulos um determinado exercício o pessoal consegue fazer, né? Ou a gente vai, e aí, assim, até eu e o Hassan, a gente tem essa proximidade com a psicofisiologia, né? Então, é como você percebe, associado com a fisiologia e tal, tentando dar um olhar mais... indo um pouco para qualitativo também, um pouco, né? Mas é sempre numa questão de uma determinada visão, né? Agora, esse olhar mais da área da humanas, né? Assim, eu acho que é interessante porque você consegue mais a fundo acessar informações que nem sempre você consegue com dados quantitativos, né? Então, acho que é muito interessante, né? E aí, Márcio, eu queria assim, por exemplo, assim, se eu pedir para você, sei lá, faça se você puder citar alguns diferentes métodos que podem ser usados, por exemplo, né, em termos de investigação, seja na escola, mas com esse pensamento mais qualitativo, quais seriam esses métodos que você, né, você falou bastante da entrevista, né, dos questionários, existem outros, né, que os alunos poderiam explorar também? Como que você vê essa variedade de métodos disponíveis hoje? O Danilo aqui, ele complementou, ele falou que os alunos estavam super empolgados, ansiosos. Então, às vezes por isso que eu sempre falo para os meus alunos, né, quando vão escrever assim, você não sabe se a coisa é boa, se a coisa é ruim. É isso que o Eduardo falou, a coisa é a curiosidade de compreender. Por quê? Porque vão imaginar uma situação de isso que você apontou. Talvez numa aula presencial os alunos não estivessem tão motivados a fazer como estão em isolamento. Então, são coisas assim que a gente tem que tentar compreender esse contexto. Então, o olhar curioso, ele ajuda no desenvolvimento dessas propostas. Eu acredito que isso seja essencial. E é uma coisa que, a curiosidade é uma coisa que ela é presente nas nossas atividades. Nós somos curiosos, né? Você pense, imagine as crianças, como elas são, né? Às vezes avançadas, perspicazes nas compreensões, nas análises que elas fazem, e que de alguma maneira às vezes a gente não leva em consideração. Então, perceber isso, ficar atento a essas coisas, isso é essencial para o desenvolvimento dessas aprendizagens que a gente tem falado, dessas competências, né? De alguma maneira, só para finalizar essa coisa do remoto, e avançar nisso que o Dudu conversou, né, apontou, o remoto, eu não sei se a gente está trabalhando assim com aprendizagem no sentido do que era o presencial. Eu acredito que quando a gente está num ambiente que nem esse, aqui, mediado por tecnologia, a gente está num fluxo de aprendizagem. Né? A gente está emaranhado nesse fluxo. Não sei o que vocês estão aprendendo, como vocês vão aprender, mas a ideia de que a aprendizagem ela fique como se fosse próximo da gente. Talvez esse seja um dos grandes aspectos da aprendizagem remota. É fazer com que as pessoas fiquem nesse fluxo de aprendizagem. Que a gente não se desconecte do fluxo de aprendizagem. Acho que isso é essencial a gente perceber. Por quê? Para que a gente comece a construir alguns vínculos de retomada, porque a gente vai precisar desses vínculos de retomada também, né? Nós somos uma sociedade e precisamos desses vínculos. O que o Eduardo perguntou, né? Os métodos, os tipos de pesquisa, né, que a gente faz numa abordagem qualitativa. A gente tem uma série de pesquisas, né, que
que você vai compreender, por exemplo, pesquisa-ação, pesquisa participante, pesquisa etnográfica, que são pesquisas, que a maioria são pesquisas de campo, com características em que os instrumentos de pesquisa, eles funcionam nessa abordagem qualitativa. Então, você pode ter, por exemplo, observações, você pode usar fotografia, você pode fazer entrevista, você pode usar o vídeo, você pode fazer inquéritos, você pode fazer grupos focais, você pode fazer, por exemplo, estudos autobiográficos, em que você vai produzir narrativas com as pessoas. Então, são inúmeras as possibilidades, né? Além de você, já há um tempo atrás, a gente já usava, por exemplo, as tecnologias, por exemplo, com cyberpesquisa, né, ou as netnografias, que eles chamam, né, você vai fazer uma etnografia virtual. Então, como o Danilo falou, né, como você vai fazer uma netnografia, que eles chamam, que é uma etnografia virtual, uma etnografia na internet, etnografia, que é você entrar nesse ambiente e participar do ambiente como você vai imaginar. Você fica um semestre dentro de uma turma, como você disse aqui, Danilo. Você está fazendo uma etnografia, só que uma etnografia no ambiente virtual. Então, vamos pensar, aqui nós temos, nós podemos gravar a aula, então esse material você vai analisar. Nós temos o chat, que você vai ter esse chat. Às vezes você pode abrir ou não abrir, dependendo do que você vai acontecer. Por exemplo, vou imaginar que vocês precisem mostrar um vídeo, mostrar alguma coisa. Então, vocês abrem esses aspectos. Esses são os aspectos analíticos. Então, você usa essa rede para desenvolver algo que você precisava ir lá para aquele campo e fazer as anotações no seu caderno de campo. Talvez você tenha um caderno de campo, mas a tua observação ela vai estar toda gravada, porque você está observando esse ambiente aqui, né? Algumas pesquisas você compreende como uma atividade em que você está inserido e todo mundo sabe que você é um pesquisador. Então, vamos imaginar, se você faz uma etnografia dentro de uma sala remota, você tem que avisar todos os alunos que você é um pesquisador que vai ficar ali durante a turma fazendo isso. Se você é da licenciatura, ainda a gente não tem essa possibilidade, porque é uma questão que a gente está discutindo, que são os estágios. A gente não sabe quando a gente vai voltar, né? Se a gente vai voltar, né? O que mais se avizinha é que esse semestre 2020 ponto alguma coisa, que vai começar em agosto, termina em dezembro, né? Porque não saiu o que vai ser 2020.1, enfim, ou 2020.2, a gente não tem ainda essa certeza absoluta do que vai ser. Provavelmente ele vai ser todo remoto. Então, e tem uma discussão sobre como fazer estágio, como vai ser isso, como, né, a gente está pensando, não tem resposta, não sabe como fazer, mas a gente está pensando sobre essas situações, né? De alguma maneira, se você quiser fazer esse processo investigativo, você fica instigado para avançar nesse tipo de investigação. Tem vários livros de metodologia, né, sobre a pesquisa qualitativa, os clássicos, né, lá o Gil, né, Lacatos, Ivani Fazenda, que trabalha com a questão da etnografia na educação. Vocês vão encontrar, por exemplo, tem um que é muito bom, tem na biblioteca, mas é difícil de encontrar ele todo virtual, que é o Bogdan e Bicklin, que é Pesquisa Qualitativa em Educação, um livro acho que é do Porto, que é bem interessante, bem, como o Hassan falou, ele é bem detalhado, todos os instrumentos, os tipos de pesquisa. Então, é um livro bem interessante para vocês terem acesso. Tem a metodologia da pesquisa social, por exemplo, da Minayo, que é uma professora da Fiocruz, que discute a pesquisa em saúde, que é um livro bem legal, também um livro bem curtinho, assim, vocês encontram, se vocês derem um Google aí, metodologia da pesquisa social, Minayo, vocês encontram, e também é bem detalhado, bem apontando exemplos, é para o campo da saúde, mas dá para você fazer essas mediações que vocês apontaram. Metodologia, por mais que a gente, que seja um tema interessante, não se escreve muito sobre metodologia, né? A gente escreve sobre outras coisas, mas a gente não escreve muito sobre os métodos. Tem um texto sobre metodologia da pesquisa, eu acredito que é na Pensar na Prática, que é do pessoal da URGS, que é do pessoal Molina,
Silvana Gellner, que é um pessoal que escreveu sobre alguns aspectos da pesquisa também, instrumentos, abordagens, uso de imagens também, né, que na pesquisa qualitativa tem muito isso também, né, fotografia, vídeo. Então, esses são alguns livros que dá para a gente, depois eu posso mandar para Mohamed, e Mohamed pode deixar na sala de vocês para vocês passarem. Não sei se respondi, Dudu, não, mas acho que foi bom dar um panorama, né? Acho que assim, acho que esse é obviamente a gente não tem condições nessa aula de esmiuçar todos os métodos de pesquisa qualitativa, né? Mas eu acho que é bom ter essa visão geral, e aí cada aluno pode ir buscar, de acordo com os seus interesses, as suas necessidades, né? Essas especificidades, né? Então, mas eu acho que é interessante esse panorama geral para nortear os próximos passos, né? Tem um material também de pesquisação, que é do pessoal da Federal do Espírito Santo, do Walter Bracha. Eles fizeram várias pesquisas com pesquisação, que também é um tipo de pesquisa muito característico, em que você se envolve com os sujeitos, o problema surge a partir dessa primeira conversa, então não é o pesquisador que traz o problema, o problema é desenvolvido junto com as pessoas, enfim, tem uma série de aspectos da metodologia que você vai desenvolvendo conjuntamente, e na resolução do problema ela tem essa característica, né? E é muito as pessoas que estudam, né, que vão se especializando no método, né, tem uma série de características, né? Porque não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não, isso é ou não é metodologia, porque daí tem tudo isso, não, isso aí não é, porque... Mas é interessante, é como você disse, é um elemento bem... Aqui, a palavra-chave, quer que eu responda aqui já, Mohamed? Tem uma pergunta do Matheus aqui. Fica à vontade, pode responder. Ele está perguntando aqui como explorar as revistas. Bem, as revistas vocês encontram nas bases, né? Vocês têm, né, Scopus. Antes eu era um pouco mais resistente à língua inglesa, mas hoje eu sou uma pessoa mais convencida que a gente tem que abrir o leque para compreender também como as outras pessoas falam, né, da educação física no mundo, de maneira geral, né, importante. Vocês têm, por exemplo, revistas... A educação física, então, quando você vai para o campo sociocultural, pedagógico, ela atravessa várias pesquisas. Então, vocês vão encontrar desde periódicos mais da educação física, mas também como periódicos do campo da educação, do campo da sociologia, enfim, de outros campos do saber. Alguns pesquisadores da educação física eles vão atravessando, né? As principais que você vê, por exemplo, no Brasil, Movimento, Pensar a Prática, Revista Brasileira de Ciência do Esporte, revista do Jornal de Educação Física da UEM, você vai ter... deixa eu lembrar... A Motriz um pouco, né? A Motriz também, a Motriz, Pensar a Prática, a Motrivivência na UFSC, né? Tem uma série de revistas da educação física que depois dá para mandar os links, mas se vocês derem um Google, vocês vão encontrando também, se for no Periódicos CAPES ou na base de dados do Cielo, vocês também encontram essas revistas, né? Como você lida com, bem, essas revistas, então vocês têm que começar a digitar, né? Sai um pouco do Google também, né? Porque às vezes o Google, como ele é um buscador pago, né, ele não funciona muito bem também para essas coisas, né? É bom também sair um pouco desses buscadores que são buscadores pagos, né? Uma boa forma também de vocês começarem a pesquisar essas coisas, né? Não sei se vocês já fizeram, é colocar alarme no Google, né? Não sei se vocês colocam alarme no Google, é muito legal. Então, depois que você descobrir os descritores, né, descritores são as palavras-chave. Você tem que, quando você pensa alguma coisa, né, vamos imaginar aquela lá, né, que a gente falou no início que o Mohamed apontou, né, motivação, jovens, educação física escolar. Vamos pensar, então, que seja isso, né, ensino médio. Essas são minhas palavras-chave. A partir disso, você pode criar um alarme no Gmail ou em outros e-mails, e tudo que for publicado ao redor do mundo,
eles vão mandando para você a partir dessas palavras-chave. Claro que tem muita coisa que vem de tudo, né? Mas aí você, pelo menos, você tem um olhar mais diário do que acontece. Você pode fazer essa questão das palavras-chave a partir dos próprios descritores das revistas. As revistas têm os descritores, então quando você entra, por exemplo, no Cielo você vai ter lá já o que pesquisar, então não dá para fugir muito disso, né? Não dá para você ir muito para essas coisas, você tem que ter algo que seja organizado, né? Eu acredito que tem uma descrição que é da Bireme, né? Tem alguns descritores que são já descritores universais. Então, esses dias eu aprendi, fiz um curso da Scopus, vocabulário restrito. Grega, então, é um vocabulário restrito, é para isso daí. E você elaborar quais são o que você quer que está investigando. Por exemplo, ensino remoto, né, que o Danilo falou. Métodos de pesquisa. Se você colocar, por exemplo, métodos de pesquisa, lá você vai ter todos, pesquisação, pesquisa etnográfica, pesquisa participante, vai ter tudo, né? Metodologia da pesquisa, metodologia científica, então você vai encontrando isso. A partir disso, você vai começar a fazer esse como se fosse um filtro, né? Porque é muita informação. Vou imaginar que você vá agora lá no Periódicos CAPES e digite lá, vamos imaginar, motivação nas aulas de educação física. Caraca, perigoso vir muita coisa, né? Tanto da educação física como de outras coisas. Então, você vai fazer isso e depois você vai fazer esse primeiro filtro, né? Você vai elaborando os filtros. Nas próprias bases de pesquisa, Cielo, né? na Scopus, nas outras bases, você já pode fazer uma pesquisa refinada para ver se aquilo tem ou não interesse em você, no teu tipo de pesquisa. Então, esse primeiro exercício é um exercício mesmo de abrir as páginas na internet e sair garimpando. Como, né, eu lembro que não sei se, acho que Eduardo, não sei, quantos anos você tem, Eduardo? Eu tenho 42. Então, eu tenho 48. Mohamed tem quando, Mohamed? 36. 36, então, o Mohamed, ele acho que já pegou essa coisa mais fácil da vida. Mas antes, para você fazer pesquisa, tinha coisas que você tinha que mandar lá um commute para outra biblioteca, para eles mandarem um arquivo para você. Então, hoje eu falo para meus alunos, não tem informação que você não acha na internet, é você que não sabe procurar. Porque hoje cara, você encontra tudo que você quiser, do jeito que quiser, coisa de PDF, coisa aberta, coisa fechada, quebra lá, usa né, não vou dizer aqui, porque não posso, usa os outros artifícios para quebrar, às vezes, entrada, né, se você não quiser pagar para os artigos, enfim. Cara, olha, a internet é um lugar que você tem muita possibilidade. Agora, você também tem que ter aquilo que a gente disse no início, uma capacidade de saber também perguntar para ela. Porque às vezes você, como é uma inteligência artificial, as perguntas que você faz às vezes são muito ruins. Aí ela te responde muito mal. Ela responde muito mal. Então você tem que, para responder o Matheus, você tem que desenvolver então o que você quer saber e uma informação puxa a outra, né? Eu sempre, no mestrado, tem uma coisa que a gente falava que era horrível de fazer, né? Esse aqui não tem. Mas quando você pega um livro, você vai direto nas referências, né, cara? Se você achou uma primeira informação, você achou um primeiro texto, cara, você ganhou na Mega Sena. Por quê? Porque ali tem atrás, às vezes tem 30 informações, então você já tem, e dessas 30 tem mais 30, então você não... Daí cabe também essa capacidade analítica de você ter esse olhar aguçado, curioso, perspicaz, isso aí é essencial. Uma coisa, Márcio, que você comentou, e eu acho que ajuda como dica para os demais alunos, e foi até um tema de uma das primeiras aulas, você já tem uma ideia do campo que você quer procurar, que você está interessado, converse com os professores do departamento. Quer dizer, pronto, essas informações, vamos lá, olha o teu currículo, veja quais são os pontos principais, tenho afinidade com algum deles, olha quanto caminho que você pode encurtar, né, dando uma orientação para o professor. Uma meia hora de orientação, você resolve a vida do aluno, né? Então, olha, pensa aqui, né? Define bem, vê se o tema é interessante ou não, né?
E aí você, né, os alunos aí, de uma maneira geral, eles já, né, vão seguir mais numa rota mais curta, né? Porque daí você tem um plano, né? Vamos imaginar, quando você não conhece uma cidade, você vai viajar para ela. Sei lá, quando você chegou em Boston, aí você não conhecia Boston. Como você precisa de um mapa. Então, do ponto de vista das aprendizagens, quando a gente fala assim, um mapa, você usa ele para tudo, né? Para todas as coisas você precisa. Por isso que quando você vai no shopping tem um mapa, você chega numa cidade tem um mapa, chega no metrô tem um mapa, né? Que a gente não usa muito, a gente não faz essa leitura, né, de um mapa, né? Quando você vou fazer um mapeamento, o que você está fazendo? Você está pegando algumas informações que são importantes, que são platôs, né? Então, se eu tenho, por exemplo, isso que Matheus falou, se eu reconheço um dos principais ícones, né, da minha área, cara, pronto, eu já sei de onde partir. Se eu sei que o cara que eu estou estudando é esse cara, ok, aí eu sei que ele fez, na verdade, eu vou no Brasil, né? Não sei como é nos Estados Unidos, mas daí Eduardo pode falar. Mas se eu sei, por exemplo, aqui no Brasil, fulano vou dar o nome do meu orientador, Giovanni Pires, tá? Esse é o cara que eu quero estudar. Eu vou no currículo Lattes dele e vejo tudo, cara, tem tudo. Tudo que o cara publica, quem que ele orientou, quem que ele não... Então, eu tenho ele e tenho toda uma herança de conhecimento que eu posso acessar. Então, essa história de dizer que não tenho, que é muito difícil, é que ainda você não compreendeu esse mapeamento, você ainda não encontrou a informação que vai ajudar você a encontrar todas as outras, porque aí é como se fosse um efeito dominó. Você descobriu uma pessoa, depois você só vai falando, cara, então esse aqui conhece esse conhece esse. Quando você vai vendo, tem uma grande rede de conhecimento que você vai acessar e vai compreender o que você está estudando. Por exemplo, o que o Danilo falou do ensino remoto, né, o que você, né, enfim, do que vocês estão querendo estudar. Certo. Não, com certeza, Marcelo. Acho que essa dica, né, de também, quando você identifica os pesquisadores chaves daquela determinada área, né, ciência e tecnologia na educação, ou assim, enfim, essas questões, elas ajudam justamente a avançar, né, com conhecimento e abrir novos caminhos, né? Com certeza. Sim, você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo. Sim. E vai começando a fazer parte do processo também. Sim. Pessoal, a gente a gente está aqui já 1h30, né? Usando o tempo precioso do professor Márcio. Ele tem as suas séries ainda, né, para botar em dia. Séries, livros. Mas alguém tem mais alguma pergunta, algum esclarecimento, curiosidade, que queria aproveitar aqui o espaço para a gente... quiser colocar no chat aqui também, abrir o microfone. Acho que o pessoal está... Olha lá, o Danilo. Fala, professor. Opa, vamos lá. Estou abusando aí, né, professor? Imagine, que é isso. Fica à vontade, Danilo. Puxando a sardinha, voltando ao tema, me fala um pouquinho sobre a validação, no caso, se for utilizado algum tipo de questionário, e sobre um pouquinho da ética, né? Porque se trata de crianças, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão aí, professor. Obrigado. A questão dos aspectos éticos da pesquisa, né? Você tem que... Eu não sei como isso vai ser feito agora para os comitês, né? Porque os comitês, eles vão ter que readaptar as demandas que vão aparecer, né? Eu acredito que essas situações, alguns elementos passam, às vezes, pelo comitê de ética, algumas coisas, elas são... às vezes não passam pelo comitê de ética, né? Dependendo de como se desenvolve. Eu acredito que a ética, ela parte muito do pressuposto individual também, né? Você tem que saber o que você pode fazer com uma imagem, o que você pode fazer com o nome da pessoa, né? Ela ter consciência que aqui é um elemento de pesquisa, né? Que uso que você vai fazer desse elemento, né? Como ele aparece, né? Como que você vai utilizar determinada
contexto, imagem, né? Se você tem isso claro, se todas as informações são claras, eu não vejo problema nisso. Sou uma pessoa que, se você tem isso compreendido, todas as pessoas sabem o que está acontecendo, é igual aqui, né? A gente sabe o que está acontecendo aqui, tem uma aula gravada, né? A gente tem algum certo compromisso com as situações, provavelmente isso fica muito claro. Se isso ficar claro, não vejo problema. E aí, claro, você tem que se adaptar e ver com o seu orientador, ou ver com quais são as necessidades dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Algumas revistas hoje no Brasil, elas só aceitam textos aprovados em comitê de ética, então talvez você não consiga enviar o teu texto com esses dados para algumas revistas, porque elas vão cobrar de você esse passar pelo comitê de ética. Para passar pelo comitê de ética, você tem que fazer todo o trâmite do comitê de ética. A gente tem, às vezes, muito drama com o comitê de ética, né? Às vezes a gente fica, porque é um trâmite a mais, né? Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, o que mais você tem é trâmite, né? Tem muita coisa, então tem trâmite aqui, trâmite ali e tal, não sei o quê. E às vezes o que acontece é que esse trâmite fica num ioiô, vai e vem, adequando, faça isso, faça aquilo. Mas é importante porque, de alguma maneira, você já está passando o teu texto, o teu projeto, por um crivo, que às vezes é uma coisa essencial. Sim. Um olhar externo que vai falar para você, pô, ó, aqui você está dizendo uma coisa, mas não ficou claro suficiente, né, não ficou visível o suficiente para o leitor, para ele compreender o que você está fazendo. Então, isso é essencial. Por quê? Porque ele está fazendo um olhar no teu trabalho. Então, ele já está apontando uma coisa que você fala, é mesmo, olha, poxa, é mesmo, escrevi isso aqui que nem eu estou entendendo direito. Mas por quê? De alguma maneira, quando a gente está fazendo um projeto, poucas pessoas leem o projeto. Às vezes, só você lê o projeto. Né? Quando você manda para o outro, ele já aponta, olha, isso aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer isso. Então, você pensar nesse elemento do comitê de ética, você já tem um olhar de um outro que vai te dizer, olha, faça isso, faça aquilo, aqui não está legal isso aqui, de alguma maneira ele pode até dizer que tua metodologia, os teus processos metodológicos podem estar equivocados, que aquilo que você está propondo não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai fazer essa primeira análise, né? Sobre os trabalhos de validação, você tem que ter um grupo de especialistas que tenham expertise naquilo que você está fazendo. Né? Como que você vai fazer um Google Docs, que hoje é Google Docs, né, que a gente faz quase sempre, quando você quer fazer alguma coisa, você vai fazer um formulário, alguém vai ter que olhar aquilo para ver se, assim como o comitê de ética, se aquilo vai ajudar de alguma maneira a você compreender o teu fenômeno. Então, a pessoa vai validar e dizer, não, esse teu instrumento, ele vai acessar aquilo que você está se propondo. Então, pessoas que têm determinado conhecimento e que podem, de alguma maneira, ajudar você. Então, isso a pesquisa, às vezes a gente imagina a pesquisa como uma atividade muito solitária, muito individual, né? Talvez a escrita seja esse elemento mais solitário, mais individual. Mas as práticas de pesquisa, elas são solidárias, elas são comunitárias. As redes de pesquisa, os pesquisadores, as pessoas que fazem parte dos congressos, existe uma grande rede de pesquisa mundial que, nesse sentido, ajuda e contribui de maneira muito efetiva. Eu nunca vi você mandar, por exemplo, um e-mail, né? Eduardo pode falar sobre isso, talvez tenha essa experiência. Você mandar um e-mail pedindo material para o professor, se apresentando, olha, meu nome é Márcio, sou estudante, estou estudando isso, gostaria que, se possível, mandasse um material seu, ou indicação de leitura. As pessoas são muito... solistas, né? Solistas, muito solistas. Sempre as pessoas que eu já mandei e-mails para professores na Espanha, por conta de uma bolsa, o cara falava comigo um pouco de português, um pouco de espanhol, um pouco de inglês. Então, você vê, essa coisa, a pesquisa, ela tem essa característica, então não é uma coisa assim, que a gente imagina o cara lá num pedestal, né, e você não é totalmente o contrário, as pessoas são super acessíveis, isso é legal também, pra vocês terem noção disso. Não, eu acho que vale muito a pena essa informação, Márcio, porque acho que o pessoal tem esse receio, né? Coloca, né, essa distância, né? Os alunos, professor, não sei o quê.
Mas eu acho que, muito pelo contrário, o aluno tem que usar o papel dele de aluno, que não, né, não tem medo, não tem assim, muita responsabilidade, enfim. E aí você pode fazer perguntas, mesmo que você achar que talvez uma dúvida que talvez, será que isso é pertinente? Será que não é? Não, pergunta, né? Só perguntando para então usar da possibilidade de ser aluno é uma coisa atrativa durante esse processo, né? Muito bom. As redes, vamos imaginar, a pesquisa, a característica das práticas de pesquisa, ela é social e histórica, então é como se fosse a ideia de rede, né? A gente vai se enviando, vai tramando e vai participando. Vamos imaginar, o Eduardo, ele começou a estudar com um professor lá na Unicamp, você começou a estudar, né, Eduardo? Foi. Começou lá na Unicamp, então provavelmente daí ele partiu daquela rede, daí veio para cá, já montou uma outra rede, mas mantém aquela, que daí tem uma rede do professor dele, que foi formado com outro professor. Então, quando você vai fazendo, vai desenhando isso, você vai vendo que existe assim, uma série de pessoas que estão envolvidas, né, que às vezes não se conhecem, mas que tem uma parte do mesmo pressuposto, né? Vamos imaginar quantas pessoas foram formadas na Unicamp, na USP. São muitas pessoas. Não, viu, Marcia, aqui é uma coisa interessante, que o lance especificamente da ciência, entendeu? Então, assim, como aqui onde eu estou, eles respiram ciência muito, né? Você conversa eu vou com meus filhos no playground, tem pesquisador disso, pesquisador daquilo e tal, é uma bagunça, assim, e é muito interessante como a sociedade já enxerga para o cientista, assim, como uma entidade, sabe? Tem um valor respeito, diferente. Né? Um respeito. Mas assim, no sentido de... não na questão do ego, mas assim, o cara tá lutando para construir um conhecimento numa determinada área. E aí tem um conjunto de pessoas que estão trabalhando naquilo ali. Então, assim, o resultado final é o conhecimento que está sendo gerado. Não é aquela pessoa que está publicando aqui ou ali, não é isso, mas o importante é o que o conhecimento está sendo gerado. Então, tem essas sociedades, essas comunidades, né, que estuda isso específico, depois a outra que estuda aquilo específico, né, e as pessoas têm muito esse poder e aí, assim, eu tenho tudo no Facebook, né, então, isso daqui que estuda não sei o quê, então, eu estou no grupo do Facebook, só de eu ficar olhando ali o cara que estuda a oxigenação no cérebro e todo dia posta alguma coisa diferente, eu estou aprendendo sobre aquilo ali, estou usando, né? Então, o que eu fiz com o meu Facebook foi isso, assim, eu não tenho nenhuma pessoa. É uma rede de pesquisa. Não, eu não sigo assim nenhuma pessoa, eu só sigo as comunidades, sabe? Então, tem a Sociedade Brasileira de Atividade Física, a Comunidade Internacional de Obesidade, entendeu? Aí você abre o Facebook, você fica se atualizando sobre esses diferentes temas, né? Então, porque o cara coloca, e daí isso que você falou, você fica pensando assim, né? Como que um país vai dar certo se a gente acaba detonando a figura da ciência, do cientista? É muito, muito bobo você ficar pensando que a ciência, na verdade, o que ela trabalha? Trabalha com conhecimento provisório sobre as coisas, e que, de alguma maneira, sempre volta para a sociedade. Por quê? Porque volta em tecnologia social, volta em aprendizagem, volta em patente, volta numa série de coisas. Então, assim, você vê, quando você, né, quem já teve oportunidade, quando você vai para os lugares, para outros lugares no mundo, os lugares de conhecimento, museus, universidades, eles são entidades nos países, eles são assim, altamente, bibliotecas. Então, a característica de você referenciar o conhecimento é essencial, porque o conhecimento é o que faz a gente, de alguma maneira, compreender o mundo, melhorar o mundo e viver no mundo. Então, a ciência, o pensamento científico, é essencial para a sociedade. Então, quem fala mal da ciência, quem não entende a ciência, não entende o próprio mundo que vive. Porque se nós estamos hoje aqui, é por conta do desenvolvimento científico, técnico, tecnológico científico, é essencial para a nossa vida. E você falar, né, não compreender isso, não valorizar, por exemplo, universidades, escolas,
é uma coisa assim que você fica pensando, cara, não tem como dar certo, porque todos os países são países que valorizaram essencialmente escolas, universidades, por quê? Porque percebem que são espaços em que o conhecimento é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Terrível, né? Bom, Marcião, a gente vai finalizar aqui, cara. Queria agradecer aí imensamente a sua participação, agradecer aí a paciência dos alunos também. Aí já o e-mail do professor Márcio, tá? Quem puder, aproveitem, né? Entre em contato com o Márcio, né? Explorem essas ideias. E o Márcio é super aberto aí, tem um contato muito forte com os alunos. Então aproveitem, né? Busquem, às vezes não conhece alguma coisa específica, indica para outra pessoa, usa da rede, né? E assim as coisas vão se espalhando. Porque as coisas que a gente não sabe, a gente indica, olha, fulano sabe, aquele outro sabe, a gente não sabe de tudo, né? E nem tem a pretensão de saber. Mas a ideia é você começar a fazer de alguma maneira que a roda gire, né? Que uma das coisas que eu percebo é que o conhecimento faz as coisas girarem. Isso é essencial para a vida, né? Você conhecer pessoas, acessar pessoas, ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tudo que acontece, que tem acontecido na minha vida é muito graças ao conhecimento científico e ao acesso à academia, né? Esse tipo de exercício que a gente faz cotidianamente, né? Além de tomar café e falar de futebol e dar risada. Muito bem, então beleza. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Então, a gente vai deixar a aula gravada lá, né, para os alunos que não conseguiram acessar de forma sincronizada, mas acho que aí amanhã a gente tem a nossa aula normal no horário normal de sempre. Tá bom? Valeu então. Valeu, obrigado. Fiquem bem aí. Obrigado, Valeu. Cuide-se. Você traga umas muamba aí da gente pra gente aí dos States, tá? Traz um chocolate do aeroporto. Valeu, fiquem bem. Um abraço. Valeu, tchau, boa noite.